vou chamar o Américo Martins, que vai entrar conosco ao vivo de Portugal e está ao lado do ministro aposentado do STF, ex-ministro da Defesa, também no Executivo, também ex-congressista, Nelson Jobim. Se tem alguém que tem autoridade para falar da tensão entre os três poderes aqui na CNN, é Américo Martins, e na Seara Pública é Nelson Jobim, a quem agradeço ambos aqui pela oportunidade. Américo, boa tarde, bem-vindo. Bem-vindo, ministro. Olá, Yuri. Muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Ministro aqui comigo, como você disse, com experiência nos três poderes, uma pessoa que pode ter uma perspectiva muito importante para nos ajudar a entender possíveis caminhos para essa crise entre o governo e o Congresso. Ministro, muito obrigado pela oportunidade. Nós falávamos que talvez um caminho para essa crise seja, obviamente, pelo diálogo. Como é que o senhor imagina que pode ser criado espaço para o diálogo para que essa crise arrefeça de alguma forma? Começando o diálogo. Você não tem programação para o diálogo, você começa o diálogo e, no caso específico, nós estamos no momento em que o sistema presidencial nosso se esgotou. Você não tem condição de fazer maiorias, a governabilidade depende de maiorias na Câmara e no Senado, essa coisa não está funcionando. E não funciona, ou seja, há elementos que digam isso. Então, nós temos que caminhar para discutir uma modelagem do Congresso, melhor, do sistema de governo, de forma tal que possa, o Senado e a Câmara, se comporem na formação do Poder Executivo. E o sistema, me parece, seria melhor, o sistema semipresidencial ou semiparlamentar, como quiserem. Mas o fato é que por aí que nós temos que começar a conversar. Yuri, o ministro está te ouvindo. Quiser fazer uma pergunta? Perfeito, Américo. Obrigado mais uma vez, ministro. Agradecer de novo a oportunidade de falar com o senhor, sempre um prazer. O senhor falou disso, desse esgotamento do sistema presidencial no Brasil. Muito se discute sobre esse semipresidencialismo, mas enquanto não se chega a uma mudança de regime de fato, de sistema político de fato, como é que o senhor avalia o papel que o Congresso Nacional tem exercido neste momento? E especificamente, se o senhor quiser tratar desta discussão do IOF, se houve ou não invasão de competências, mas como o Congresso, que foi ganhando poderes, principalmente com as emendas parlamentares, o quanto que ele está sendo responsável por algumas das questões importantes do país, como, por exemplo, o ajuste das contas públicas. Tem que começar a conversar. O diálogo é fundamental para resolver. Crise política não se resolve sem diálogo. Sem diálogo, sem concessões de ambos os lados. E aí é uma conversa que terá que ser feita pelo Congresso com o próprio governo, mas umas conversas que chegam ao fim. Mas acontece que está havendo uma radicalização muito forte. O governo radicaliza agora quando disputa e acusa o Congresso de ser um representante dos ricos contra uma posição que defende os pobres, que seria só do governo. Isso não ajuda. Mas, não obstante isso, tem que começar a fazer uma conversa para a gente resolver o problema e avançarmos para uma solução de futuro. O caminho, ministro, estaria pelo STF, agora que ele foi acionado para isso? Seria o STF um poder que poderia ajudar a conciliar? Falou-se muito sobre isso aqui, inclusive no Fórum de Lisboa, essa questão do STF. Agora que foi acionado, portanto, houve um pedido para que ele se manifestasse, que ele abrisse um espaço e tentasse promover uma conciliação entre os poderes. Esse é o caminho? É o caminho, pode começar por aí. Ou seja, eu creio que deveria o relator marcar um momento de conciliação, porque a conciliação dos problemas, porque só se resolve pela política, não se resolve pelo sistema judiciário. Sentença não cria futuro, sentença decide o passado e aplica consequências individuais ao futuro. No futuro, é o personagem envolvido. No caso específico, não vai se pensar que vai construir a solução. Eu creio que comece por aí. Você baixa a temperatura, reduz a temperatura sobre a presidência de um ministro que pode conduzir os entendimentos e a gente passar essa sofridão que estamos vivendo nesse momento. Yuri? Pois é, aí, ministro, seguindo nesta mesma toada que o Américo coloca, o Supremo foi levado a esta discussão. Muitas vezes a gente ouve, não sei se o ministro está conseguindo me ouvir. Vocês me ouvem bem aí? Tá sim, tá sim. Eu vou ficar segurando. Tá, não, perfeito. Sim, estamos ouvindo, pode ir. Vou seguir então.
como o Américo estava colocando, ministro, o Supremo foi levado a entrar nesta discussão do IOF quando o governo entra com a ação, embora dois partidos, né, já tivessem também acionado o STF nessa discussão do IOF. E aí também há a crítica ao STF de que o STF também seria ativista demais, aquela discussão do ativismo judicial que muitas vezes a gente ouve queixas no Congresso Nacional. Qual é a avaliação que o senhor tem feito do papel do Supremo no atual momento e partindo daquele diagnóstico que o senhor fez, desse esgotamento do sistema presidencialista aqui no Brasil e que acaba, no fim das contas, como disse o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, fazendo com que tudo caia no plenário do Supremo Tribunal Federal? O problema de tudo ir para o Supremo decorre de um fato. A política perdeu a capacidade de resolver os seus conflitos. Você não tem mais, digamos, uma moderação nos diálogos dentro da política. E com o que ocorre? Não resolvido o conflito, que não tem competência, não consegue fazê-lo, acaba levando esse conflito para o Supremo Tribunal, o que não é bom. Mas é o que temos. Então, com isso, talvez, neste caso concreto, possa haver uma tentativa de conciliação gerida pelo ministro Supremo para evitar o problema de ter que julgar no mérito a questão, porque aí você pode colocar o Supremo no corner de um ringue para tomar uma decisão qualquer no sentido de favorável ao governo ou favorável à própria Câmara. Ministro, o ministro do Supremo, Flávio Dino, que inclusive tem tentado encontrar soluções até negociadas com a questão das emendas parlamentares, sugeriu que essa pode ser uma oportunidade até para uma discussão maior, que resolva vários aspectos relacionados ao orçamento. Existe espaço para esse tipo de discussão agora? Tem que ter espaço, porque não tem solução. Você tem que ter a capacidade de conversar, ou seja, mas se essa conversa só é possível se as pessoas baixarem o tom e mostrarem que têm o interesse de resolver uma questão do país, que não é uma questão partidária nem de linhas partidárias. Isso aí só favorece a extrema-direita no país. Yuri, o ministro está com o tempo apertado, mas acho que tem mais uma pergunta que você pode fazer, por favor. Então, bem rapidinho, para encerrar, ministro, e poder liberá-lo e mais uma vez agradecer a oportunidade. De novo, o senhor mencionou a discussão do semipresidencialismo. Para isso ser colocado de fato, existem alguns modelos em outros países que adotam esse sistema de governo. Qual que o senhor, na sua avaliação, seria uma referência ali para o Brasil se inspirar, levando em conta todas as nossas características? Veja, o sistema de governo quem decide é a política. O sistema de governo nasce do debate interno, levando em conta a conjuntura de cada país. O sistema presidencial, parlamentar, o sistema semipresidencial, semiparlamentar, surgiram das necessidades políticas. Depois é que se estruturou em termos de um discurso acadêmico. Nós temos que começar a produzir, a discutir os espaços, e aí você cria uma mudança que possa fazer com que esse nosso sistema presidencial seja substituído, que se esgotou, seja substituído por um sistema que funcione. Não há sistema de governo bom ou mau. Há aqueles que funcionam e que em um determinado momento deixou de funcionar e que precisa ser substituído. Minha última pergunta, eu vou liberá-lo, ministro. Pelos sinais que o senhor está recebendo, inclusive aqui em Lisboa, existe espaço, existe boa vontade, existe desejo para esse diálogo? Sim, claro. Você precisa retomar dentro O presidente da República é um grande personagem para diálogo. Está numa posição radicalizada, mas vai necessariamente caminhar para o diálogo. Um diálogo tem gente do Partido dos Trabalhadores, que é, enfim, a liderança máxima do governo, que tem necessidade de conversar, sabem conversar, sabem criar soluções. E a solução está na política, não está na sentença. Obrigado, hein? Obrigado, ministro. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado. Muito obrigado. Yuri, é isso. O ministro muito gentil, dando essa entrevista aqui para a gente, falando dos principais temas que foram debatidos aqui, fazendo essa conexão direta aqui entre Lisboa e tudo que acontece em Brasília. Yuri. Sem dúvida alguma, o ministro foi muito gentil de nos atender, como a gente viu, estava com um horário bastante apertado. E o Américo Martins, como sempre, ágil como um repórter deve ser sempre, conseguiu buscar a fonte importante para entrar conosco aqui ao vivo no CNN 360. Muito obrigado, Américo Martins, mais uma vez abrilhantando a cobertura. Obrigado, meu caro. Um bom descanso para você. Amanhã ainda tem mais trabalho para o Américo Martins. Obrigado.